Salve, salve, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias e novidades do Vascão. O Vasco que ontem empatou contra o Bahia. Vamos trazer aqui como que ficou a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, os próximos jogos do Vasco, desfalque para a próxima partida, o clássico contra o Fluminense. Também vamos falar de jogador que volta ao time do Vasco, a estreia do Payet, como que foi aí a estreia do nosso camisa 10, os números do jogador da partida, tudo isso e muito mais. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Falta pouco para a gente chegar a 200 mil inscritos. Se inscreve aí, amigo, para ajudar bastante a gente a chegar nessa marca tão importante até o final desse ano. Bom, pessoal, o Vasco empatou ontem com o Bahia fora de casa lá na Fonte Nova, né? Um resultado que, na minha opinião, foi muito frustrante, porque a gente esperava uma vitória do Vasco, né, cara? O Vasco que precisa ganhar esses jogos, esse tipo de jogo aí, né? Porque o campeonato do Vasco não é contra Palmeiras, não é contra Botafogo, não é contra Fluminense. O campeonato do Vasco é contra o Bahia, é contra o Santos, é contra o América Mineiro, Coritiba, Goiás e por aí vai, né, cara? Esses times que estão na parte de baixo da tabela, todos os jogos que o Vasco enfrenta esses times, o Vasco tem que entrar mais focado. Ontem o Vasco entrou muito displicente no primeiro tempo, por pouco não levou uma lavada do Bahia já no primeiro tempo, né? Porque o time do Bahia também é horroroso. Não conseguiu ampliar o placar, porque o Bahia começou vencendo o jogo, mas o Vasco corrigiu os erros no segundo tempo e conseguiu chegar ao empate. Talvez se tivesse jogado mais no primeiro tempo, teria vencido o jogo, teria conseguido vencer até mesmo por 1-0 o Bahia e saía feliz aí com os 3 pontos conquistados, né? Ainda temos um jogo a menos dentro do campeonato, mas a situação ainda segue difícil. Estamos na 18ª colocação, com 17 pontos conquistados, como eu disse, um jogo a menos contra o América Mineiro, mas o Bahia pontuou também na rodada, né? O Bahia é o 16º colocado com 22 pontos. O Vasco está hoje a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento. Se, por exemplo, o Vasco vence o América Mineiro no jogo adiado, ficará a 2 pontos de sair da zona, né? Se tivesse vencido o Bahia e vencesse o seu jogo a menos contra o América Mineiro, o Vasco estaria fora da zona do rebaixamento. Mas são situações, o Vasco não conseguiu jogar muito bem ontem por conta, como eu disse, o primeiro tempo do Vasco foi terrível, muitos jogadores errando tudo que estava tentando. Sorte a gente tem um treinador muito bom no banco de reservas. E também tivemos, claro, a estreia do Payet, que foi determinante aí para que o Vasco também conseguisse beliscar esse empatezinho. Claro, também a entrada do Marlon Gomes foi muito importante, jogador que sofreu o pênalti, um pênalti bem contestado aí por todos nós torcedores. Claro, obviamente foi pênalti, a gente não discute o pênalti, mas sim a não expulsão do lateral direito, o Gilberto, né? O cara já estava amarelado, fez uma falta para cartão amarelo, o juiz não deu o cartão amarelo no pênalti que ele cometeu e omitiu a expulsão do jogador, né? Não expulsou o jogador, era para tomar o segundo cartão amarelo e ir para a rua. O Vasco iria ter uma vantagem, além de converter o pênalti, iria ter um jogador a mais ainda no campo para tentar beliscar a vitória. Infelizmente, mais uma vez, o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. Alguns jogadores responderam bem. Casos aí do Marlon Gomes, como eu disse, sofreu o pênalti, foi muito importante na partida, estava sendo meio com um desafogo ali no ataque do Vasco, no entre o meio campo e o ataque. O Payet, mesmo sem ritmo de jogo, mesmo sem jogar 3 meses, dando seu toque de classe ali no meio campo do Vasco, mostrando que é um jogador que vai ajudar muito o Vasco aí nesse resto de campeonato brasileiro. Jogador que tem tudo para ser um dos craques desse campeonato. Até o final do campeonato brasileiro, a gente espera que o Payet ajude muito o Vasco. Com certeza, muita técnica o jogador tem. A tendência é que ele seja já titular no próximo jogo contra o Fluminense, porque o Vasco só vai entrar em campo agora no próximo dia 16 de setembro. Muito possivelmente esse jogo será em São Januário. A gente espera que o Vasco consiga a liberação de São Januário essa semana, que o clássico contra o Fluminense aconteça no nosso estádio com o torcedor vascaíno. E quem sabe o Payet entrando de titular no nosso estádio, marcando a sua estreia em São Januário como titular do Vasco. E ontem o meia francês atuou em 45 minutos, teve uma grande chance criada, né, que foi aquele passe maravilhoso que ele deu para o Jair acabou perdendo o gol. Além de ter uma grande chance criada, o jogador teve 3 bolas recuperadas, 2 faltas sofridas, também ganhou duelos por baixo, né, dividindo jogadas, roubando bola do adversário. Com certeza é um jogador que vai ajudar em muito o Vasco, como eu disse, estava 3 meses parado, né, e tem 36 anos, você vê que ele tem uma mobilidade diferente, é um jogador diferenciado, ele foi meio que um motorzinho ali no meio campo do Vasco no segundo tempo. Com certeza a gente espera muito do Payet, se entrosando ainda com o Paulinho Paula, meu amigo, aí esquece, o meio campo do Vasco vai ser maravilhoso e com certeza a gente espera muita coisa do jogador. Falar em meio campo, né, ontem tivemos a expulsão do Jair, muito displicente
displicente naquele lance, cara. Além de ter perdido aquele gol inacreditável, foi expulso de maneira infantil, dando uma cotovelada no jogador sem necessidade alguma. Foi expulso e vai ficar de fora do jogo contra o Fluminense. Quem também vai ficar de fora é o zagueiro Medel, né? Que tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do clássico também contra o Fluminense. Mas nem tudo são saídas, né, cara? Também vamos ter a volta aí do Zé Gabriel, que cumpriu suspensão nesse jogo contra o Bahia, que fez uma falta danada, né, cara? Muita gente aí defendendo o Zé Gabriel e com certeza o jogador fez muita falta no meio-campo do Vasco ontem na marcação. Deverá retornar ao time titular no jogo contra o Fluminense. Além do Marlon Gomes ter ido bem, o Verratti fez o gol do Vasco e o Payet também. Vale sempre a gente elogiar aqui o zagueiro Michael. Que partidaça do jogador, a melhor partida dele até agora com a camisa do Vasco. Jogador retomando, recuperando o seu espaço dentro da equipe. Ele que foi titular no jogo contra o Cruzeiro na sua estreia, depois foi titular contra o Palmeiras. E ontem fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco, jogando de titular, saindo como titular na equipe. A tendência que a gente esperava era que o Jair entrasse como titular, o Medel continuasse na zaga ao lado do Léo Pelé. Mas o Ramon Dias optou em colocar o Maicon lá de zagueiro e o Medel de volante, né, cara? O Medel não foi bem como volante, mas o Maicon foi muito bem como zagueiro e ajudou bastante o Vasco, né? Adversário difícil, jogando na casa deles, saímos em desvantagem, mas a equipe se portou muito bem, nunca perdeu o foco. Quero buscar os 3 pontos, infelizmente não conseguimos, mas um ponto muito importante para nós. Bora! Agora a gente espera que o Vasco consiga vencer os próximos jogos, só vai voltar a entrar em campo, como eu disse, aí no próximo dia 16. E após o jogo contra o Fluminense, o Vasco terá 3 confrontos diretos aí no Campeonato Brasileiro. Dia 19, vai enfrentar o Coritiba, também em São Januário. Depois vai jogar contra o América Mineiro. Jogo adiado, que vai ser no dia 23 de setembro. Também vamos ter aí o jogo contra o Santos, fora de casa. Jogos importantíssimos para o Vasco e também o Vasco vai enfrentar o São Paulo, muito possivelmente em São Januário ou Brasília, né? Tinha a possibilidade de esse jogo ser mandado aqui para Brasília. Vamos aguardar aí, ver como vai ficar essa situação do São Januário, se o Vasco vai conseguir reverter esse cenário e poder jogar com torcida contra o Fluminense. E nos jogos seguintes, né, cara? É muito importante o Vasco jogar em São Januário e principalmente conseguir vencer esses adversários diretos, né? Coritiba, América Mineiro e Santos são um campeonato do Vasco. Esses times que fazem um campeonato que o Vasco está disputando hoje, que é sair da zona do rebaixamento. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa sequência de jogos do Vasco, se você acredita que o Vasco vai ser capaz de vencer esses adversários e se livrar da zona. Bom, pessoal, ontem após o jogo aí, o técnico Ramon Dias concedeu entrevista coletiva e falou grosso, né, cara? Ele mandou a real, mandou o papo reto, realmente disse que o Vasco não vai cair, que o Vasco vai lutar, façam o que façam, o Vasco não vai cair. Criticou duramente aí a justiça brasileira por impedir o Vasco de jogar com torcida em São Januário. Deixou bem claro a sua opinião, que é totalmente contrária ao que está acontecendo hoje. Infelizmente, o Vasco está sendo muito prejudicado, o campeonato não está sendo coeso, o Vasco já cumpriu a punição, já deveria voltar ao seu torcedor normalmente, e o que eles estão fazendo é um campeonato totalmente para prejudicar o Vasco, né? Isso é nítido, né? O Vasco de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro é o que está sendo mais prejudicado. Isso aí mostra que o campeonato está sendo um campeonato sujo, porque um time do campeonato não pode receber seus torcedores na sua casa, no seu estádio, e todos os outros 19 podem jogar tranquilamente nos seus estádios com os seus torcedores. Isso é um absurdo, é um crime que está acontecendo com o Vasco, e com certeza o Ramon Dias ficou bastante revoltado com essa situação e não conseguiu esconder a sua insatisfação com tudo isso que está acontecendo e explanou tudo ontem na coletiva, né? Concordo totalmente com o que disse o nosso treinador. Acompanha aí um trechinho se você não viu o que disse o Ramon Dias. E com respeito a la justicia, nosotros queremos jugar de local, queremos jugar en nuestra cancha. Todos los otros equipos juegan en la cancha de ellos, pero nosotros no. ¿Por qué? Nosotros queremos jugar también en nuestra cancha. Con nuestro público, hoy vieron toda la gente que había, mucha gente, queremos jugar de local en nuestra cancha, que levanten esa suspensión, todo el mundo juega con su público y nosotros no, y tenemos para llenar 3 estadios podemos llenar con la gente de Vasco, que nos deje jugar en nuestra cancha, por favor. Você chegou a ver a movimentação do torcedor de hoje? Increíble fue, increíble lo que hace la gente de Vasco, increíble. Demuestra que es un gran club, un gran público, pero queremos jugar en nuestra cancha, en nuestro estadio. Queremos jugar. Tenemos para poner 2 estadios juntos de Vasco, pero queremos jugar en nuestro estadio. Hagan lo que hagan, no vamos a descender, no vamos a ascender, no vamos a descender. Hagan lo que hagan, ¿ok?
Pois é, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí se você concorda com o nosso treinador Ramon Dias, com tudo que ele disse aí. Infelizmente, o Vasco está sendo muito prejudicado. Vamos aguardar essa semana se o Vasco vai conseguir reverter essa situação e poder voltar a jogar em São Januário com o seu torcedor. É isso aí, pessoal. Tamo junto e é nóis.